Bem-vindos de novo então aos vídeos sobre C#, ADO.NET e neste caso sobre a instalação do SQL Server 2008 Express Edition e das respectivas ferramentas. Vimos então aqui no vídeo anterior, ou nos dois vídeos anteriores, como instalar de uma forma muito rápida e sem grandes detalhes o SQL Server. Espero que tenham seguido então a vossa instalação exatamente como eu fiz, porque será muito mais simples não estarmos a entrar aqui em detalhes muito técnicos relacionados com autenticações, tipos de autenticação diferentes, etc. Vamos fazer isto de forma muito mais simples, porque o objetivo é realmente ver a forma como depois, através do C# poderemos aceder às bases de dados de SQL Server 2008 Express. Ora, nós na instalação então pedimos para instalar o SQL Management Studio, ok? O SQL Server Management Studio. Nós temos aqui no All Programs, ou todos os programas, temos aqui uma pasta Microsoft SQL Server 2008 e das várias ferramentas que aqui temos ferramentas de configuração que nos permitem ir para aspectos mais avançados do SQL Server, ok? Temos aqui o SQL Server Configuration Manager, que nos permite configurar os serviços, isto porque o SQL Server pode ser configurado de forma a arrancar automaticamente com o nosso sistema operativo, etc. Como podem ver aqui, eu coloquei o SQL Server Services e ele mostra aqui 3 serviços, que neste caso um deles está a ser executado, que é o SQL Server Express. Okay? Este tem um arranque automático, portanto ele é sempre executado quando o meu serviço arranca, o meu computador, perdão, e se nós formos aqui ao Task Manager, isto é, eu cliquei aqui com o botão direito do rato e depois Start Task Manager, ou o gestor de tarefas em português, nós iremos ter a ocasião de ver aqui que no Services existe então agora uma versão do SQL Server a ser executada. Cá está o SQL Server Agent SQL Express, ok? Temos aqui o SQL Browser, SQL Writer, tudo isto tem a ver então com a nossa instalação do SQL Server, ok? Cá está. E portanto estes serviços estão a ser executados e por conseguinte, obviamente, eles acabam por consumir alguma memória do nosso computador, mas nada de extraordinário, portanto nada que nos possa meter aqui muito medo. Temos aqui o SQL Service, ok? Que são 70 megabytes, ok? Eu espero que tenham memória suficiente no vosso PC para poder testar, porque é exatamente isto, portanto o SQL Server consome muitos recursos do nosso sistema, mas o suficiente para nós podermos trabalhar à vontade. Ora bom, vamos aqui encerrar. Há aqui um conjunto depois de configurações para o SQL Server poder aceder à rede, ok? E neste caso estamos a falar de redes TCP/IP, neste caso está disabled, porque nós não vamos estar aqui a mostrar como é que se configura o SQL Server, ok? Temos aqui vários tipos de protocolos, se eles estão ou não estão ativos, neste caso o TCP/IP, que é o protocolo de redes locais, está ativo. Temos aqui um conjunto de muitas informações que não vamos estar aqui a explorar, ok? Vamos então fechar aqui o Manager e vamos então executar o programa que nos interessa, que é o SQL Server Management Studio. Antes de o executarmos, eu vou inclusive a fazer o seguinte: vamos clicar com o botão direito do rato e vamos fazer um enviar para Desktop, criar um atalho, ok? Sendo o Desktop Create Shortcut, temos aqui o SQL Server Management Studio e eu vou executá-lo. Ok? Pela primeira vez, quando o executarem, eu já o executei uma vez aqui no computador, portanto a primeira vez que o executarem irá aparecer uma mensagem a dizer esta é a primeira execução e portanto vai aparecer aqui uma pequena barra de progressos que rapidamente irá desaparecer e irá culminar com o aparecimento deste quadro. Ora bom, o que aqui temos genericamente são 2 quadros distintos. O quadro que está de fundo é o quadro que serve de base à aplicação, ou Microsoft SQL Server Management Studio, ok? É uma aplicação cujo objetivo fundamental e primordial é ter acesso ao servidor de SQL e permitir gerir as bases de dados que lá estão, entre outras funcionalidades. Nós poderemos criar bases de dados, eliminar bases de dados, alterar dados, fazer queries, etc, etc. No entanto, o primeiro quadro que nos aparece aqui é
o mecanismo de autenticação ao servidor, isto é, como é que nós vamos ligar o nosso servidor. Ele está a funcionar, mas nós vamos nos conectar a ele. Ora, nós definimos no momento da instalação do SQL Server que queríamos uma autenticação do Windows, ok? Com o utilizador que está por defeito. Poderíamos ter escolhido uma autenticação do SQL Server e neste caso nós teríamos que colocar aqui o nome do utilizador e a sua respectiva senha. Uma vez que estamos a utilizar uma autenticação do Windows, ele vai buscar o nome do utilizador, que é aquela que nós queremos. Queria chamar também a particular atenção para quem tiver curiosidade, quando vem aqui tipo de servidor, nós temos mecanismo de banco de dados ou sistema de base de dados, que é o SQL Server 2008 Express Edition. No entanto, se nós clicarmos aqui na setinha, temos também a possibilidade de aceder a bases de dados de SQL Server Compact Edition. No entanto, eu chamo a atenção que o SQL Server Management Studio apenas é compatível com bases de dados de SQL Server CE 3.5, ok? Portanto, para as versões 4.0 ele não vai conseguir abrir. Então vamos deixar ficar com este nome. Temos aqui o nome do servidor. Nós podemos ter vários servidores instalados. Neste caso nós só temos um, ok? Ele diz aqui procurar mais, mas não, nós só temos o servidor um servidor instalado e, portanto, por defeito nós deixaremos, não vamos alterar aqui rigorosamente nada. Vamos simplesmente criar aqui ou clicar aqui em conectar. Se repararem que se nós colocarmos aqui em opções, há aqui várias opções mais avançadas que não nos interessam. Vamos aqui voltar às opções iniciais e quando clicamos em conectar, ele vai ligar-se ao nosso servidor e vai apresentar aqui um conjunto de objetos. Temos aqui o pesquisador de objetos, ok? O pesquisador de objetos apresenta-nos aqui uma árvore com vários ramos, ok? Entre os quais estão as bases de dados, ok? E dentro das bases de dados existem as bases de dados ou os bancos de dados do sistema. São bases de dados que são automaticamente criadas pelo SQL Server e que nós nunca, e eu agora sublinho e coloco a negrito, nunca deveremos eliminar estas bases de dados porque elas têm a ver com o próprio funcionamento do sistema de gestão de bases de dados do SQL Server, ok? E portanto estes bancos de dados irão ficar aqui, estas bases de dados irão ficar sempre aqui. São os bancos de dados do sistema. Pode aparecer também esta mensagem, Help Make Microsoft SQL Server 2008 Better. Vamos ignorar. Vamos aqui, ok, não quero participar, ok. E para desaparecer dali aquele bonequinho, o que vai acontecer aqui então é que vamos utilizar este programa muitas das vezes para verificar o que estamos a fazer nas nossas bases de dados. E antes de regressarmos ao C#, eu vou muito rapidamente mostrar aqui no próximo vídeo como é que nós podemos criar uma base de dados de SQL Server aqui utilizando o SQL Server Management Studio.